Sabe aquela sensação de que o mundo inteiro conspira contra você? Para Helena, não é só uma impressão. É um fato científico. 20 anos vivendo dentro de uma cápsula, seguindo ordens de uma inteligência artificial, acreditando que o destino da humanidade depende dela, até que um estranho invade o espaço dela e começa a fazer perguntas que a rotina nunca permitiu. Aos poucos, pequenas coisas começam a não fazer sentido. Hoje, você vai acompanhar uma jornada onde a única certeza é que nada é o que parece. Se você curte filmes com esse tipo de história, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso aqui só piora daqui pra frente. A história começa acompanhando Helena, uma jovem de cerca de 20 anos que passou a vida inteira isolada dentro de uma nave espacial chamada Órbita 9. Sua missão era viajar sozinha durante 4 décadas até um planeta distante chamado Celestial, localizado próximo de Alpha Centauri, onde a humanidade pretendia recomeçar a vida longe da Terra. Isso porque o planeta já estava entrando em colapso. Os oceanos haviam sido contaminados, a superpopulação saía do controle, e encontrar um novo lar deixou de ser um plano ambicioso, virou questão de sobrevivência. Mas a vida de Helena mudou completamente ainda na infância. Durante a viagem, uma falha grave atingiu a nave e provocou um vazamento de oxigênio. Não existia ar suficiente para manter os 3 vivos até o destino final. Sem alternativas, os pais dela tomaram uma decisão devastadora: se sacrificar pela própria filha. Antes de se lançarem no espaço, eles deixam uma gravação explicando tudo. Graças a isso, Helena teria oxigênio suficiente para continuar viva até o fim da missão. Desde então, sua única companhia passou a ser Rebecca, a inteligência artificial responsável por controlar a nave. 3 anos depois da morte dos pais, Helena segue vivendo completamente sozinha. Mesmo tentando manter a rotina, os níveis de oxigênio continuam perigosamente baixos, e ela é informada pelo controle espacial de que um engenheiro será enviado para realizar os reparos necessários no sistema da nave. Só que Helena já estava tão acostumada ao isolamento que nem parecia acreditar muito nisso. Até que um dia tudo muda. Ela sente um forte impacto na estrutura da nave. Ao verificar os sistemas, percebe que uma cápsula de manutenção acabou de se acoplar à órbita 9. E pela primeira vez em anos, Helena finalmente vê outro ser humano. O homem se chama Alex, um engenheiro espacial encarregado de consertar o tanque de oxigênio da nave. Diferente dela, Alex é frio, reservado e extremamente direto. Ele deixa claro que tem pouco tempo ali, cerca de 50 horas, antes de partir novamente. Mesmo assim, Helena fica imediatamente fascinada pela presença dele. Depois de tantos anos vivendo sozinha, qualquer contato humano parecia algo impossível. Movida pela curiosidade e pela carência emocional acumulada durante toda a vida, ela insiste para que Alex jante com ela. E aos poucos, a barreira entre os dois começa a cair. Naquela mesma noite, Helena invade o quarto dele e os dois acabam criando uma conexão muito mais íntima. Mas no dia seguinte, tudo muda de novo. Agora me conta uma coisa, você já viu este filme ou ficou com vontade de assistir? Sabe, muita gente me pergunta onde eu encontro esses filmes e séries. Então, eu resolvi criar um guia simples onde explico direitinho. Você pode conferir no nosso grupo, deixei o link fixado. E já aproveita e diz pra gente nos comentários qual filme você gostaria de ver o resumo aqui no canal. Naquela mesma noite, Helena invade o quarto dele e os dois acabam criando uma conexão muito mais íntima. Mas no dia seguinte, tudo muda de novo. Alex simplesmente age como se nada tivesse acontecido. Ele informa que terminou o reparo da nave, diz que está indo embora e sequer se despede direito. A reação destrói Helena emocionalmente. Depois de deixar a órbita 9, vemos Alex caminhando por um enorme corredor tecnológico. A princípio, parece apenas mais uma estação espacial. Mas quando as portas do elevador se abrem, vem a grande revelação. Alex não estava no espaço. Na verdade, ele continua na Terra. Do lado de fora, existe uma floresta cercada por instalações militares, revelando que a nave Órbita 9 nunca saiu do planeta. Tudo aquilo fazia parte de um experimento secreto. Helena passou a vida inteira vivendo dentro de uma simulação.
Alex, então, encontra Hugo, o líder do chamado Projeto Orbiter. É nesse momento que descobrimos a verdade completa. Existem outras instalações idênticas espalhadas pelo mundo, todas ocupadas por pessoas que acreditam estar viajando pelo espaço. Na realidade, elas são cobaias humanas observadas desde o nascimento. Cada emoção, comportamento e reação psicológica é monitorada por cientistas que estudam os efeitos do isolamento extremo em viagens espaciais de longa duração. Segundo Hugo, tudo isso é necessário. Anos antes, a primeira missão espacial real, rumo ao planeta celestial, terminou em tragédia quando uma nave explodiu, matando toda a tripulação. Agora, eles acreditam que precisam eliminar qualquer margem de erro antes de tentar novamente, mesmo que isso signifique destruir completamente a vida dessas pessoas. Alex fica profundamente abalado ao perceber que Helena nunca teve liberdade de verdade. Toda a existência dela foi construída em cima de uma mentira. Consumido pela culpa, ele volta para casa enquanto uma notícia no rádio relembra o aniversário da explosão da primeira missão enviada ao espaço. Perturbado mentalmente e incapaz de parar de pensar em Helena, Alex decide procurar sua psiquiatra, Sylvia. E existe um detalhe curioso nessa relação. Até aquele momento, todas as consultas entre os dois aconteciam através de telas, sem qualquer contato físico real, reforçando ainda mais a frieza tecnológica presente naquele universo. É nesse momento, tomado pela culpa, pela dúvida e pelo peso da verdade, que Alex começa finalmente a revelar tudo o que está sentindo. Depois daquela sessão com a psiquiatra, Alex simplesmente não consegue mais fingir que está tudo bem. A culpa começa a destruir ele por dentro. Na cabeça dele, aquilo já passou de experimento faz tempo. Helena e as outras 9 pessoas estão sendo tratadas como verdadeiros ratos de laboratório. Durante a consulta, ele desabafa, dizendo que está preocupado com todos eles e que aquilo tudo já virou algo desumano. A psiquiatra apenas escuta em silêncio. Ela percebe o peso que Alex está carregando, mas prefere não interferir muito. Quando chega em casa, ele acaba fazendo a mesma coisa de sempre. Abre as fotos da Helena e fica olhando para elas por vários minutos. A saudade bate forte, muito mais forte do que ele imaginava. E é nesse momento que ele toma a decisão mais arriscada da vida dele. Alex resolve voltar para o bunker. E dessa vez, não é para manutenção nenhuma. Ele vai tirar Helena dali. Enquanto isso, Helena continua vivendo sua rotina normalmente dentro da falsa nave espacial, sem desconfiar de nada. Até que, de repente, toda a estrutura começa a tremer. A inteligência artificial Rebecca avisa que uma nave desconhecida acabou de se acoplar ao sistema principal. Helena estranha aquilo imediatamente, porque ela não pediu ajuda e muito menos esperava alguma visita. Então, a porta se abre. Alex entra. Mas existe algo completamente errado naquela cena. Ele não está usando traje espacial. Está vestido como uma pessoa comum, como alguém que acabou de sair da rua. Helena fica sem entender absolutamente nada. E então Alex resolve acabar de vez com a mentira que controlou a vida dela por 20 anos. Ele revela que ela nunca esteve no espaço. Tudo aquilo era uma instalação na Terra, um experimento criado para estudar comportamento humano. E se ela quisesse escapar daquele lugar, precisava confiar nele e sair imediatamente. Para Helena, aquilo soa impossível. Afinal, aquela falsa nave era a única realidade que ela conheceu desde que nasceu. Para provar que está falando a verdade, Alex mostra as câmeras escondidas espalhadas pela nave inteira. Ele explica que, desde criança, Helena foi observada o tempo todo. Cada emoção, cada reação e cada decisão dela viraram dados científicos para o projeto. Só que Alex já tinha pensado em tudo. Para ninguém perceber que Helena desapareceu, ele invade o sistema da nave e substitui a transmissão ao vivo por gravações antigas dela mesma. Assim, para o pessoal do centro de controle, Helena continuaria aparecendo normalmente dentro da Orbiter 9, fazendo suas tarefas como se nada tivesse acontecido. E para deixar o disfarce ainda mais convincente, ele deixa seu pequeno robô dentro da nave, imitando alguns movimentos dela.
Depois disso, Alex finalmente tira Helena do bunker. E a reação dela ao sair é uma das cenas mais fortes do filme. Assim que pisa do lado de fora, o coração dela dispara. Pela primeira vez em 20 anos, Helena vê a luz do sol de verdade. Ela olha para o céu completamente hipnotizada, sem conseguir processar o que está vendo. As árvores, o vento, a claridade, tudo parece artificial para ela, como se o mundo real fosse falso. Alex sabe que as autoridades podem rastrear Helena a qualquer momento. Então ele coloca ela dentro de uma caixa especial que impede qualquer tipo de monitoramento, joga a caixa no porta-malas do carro e leva ela direto para a casa dele. Quando chegam no apartamento, Alex percebe que não dá mais para esconder nada. Então ele conta toda a verdade. Revela que trabalha diretamente no projeto e que é um dos cientistas responsáveis pelos Orbiters. Explica também que aquela história sobre consertar o tanque de oxigênio nunca foi real. Na verdade, ele só tinha ido até lá para verificar o sistema de inteligência artificial da nave. Só que o pior ainda estava por vir. Alex conta que os pais dela continuam vivos. Helena entra em choque na mesma hora. Ela quer encontrar eles imediatamente. Mas Alex tenta impedir, dizendo que ela não entende como o projeto funciona. Para aquelas pessoas, a missão vem antes de qualquer sentimento. Os próprios pais dela trabalham para os militares e, se ela aparecer lá, existe uma grande chance de entregarem ela para as autoridades. Em meio à discussão, Helena acaba descobrindo outra verdade devastadora nos arquivos secretos de Alex. Ela não é uma humana comum. Helena é um clone criado artificialmente a partir do DNA de pessoas mortas há gerações. Os pais que viveram com ela dentro da nave nem eram seus pais de verdade. Eram apenas participantes do experimento. Completamente abalada, Helena começa a andar pelo apartamento tentando absorver tudo aquilo. E mesmo destruída emocionalmente, ela ainda fica fascinada pelo mundo real ao redor dela. Toca nas paredes, nos objetos, observa cada detalhe como uma criança conhecendo o mundo pela primeira vez. Até que começa a chover. E Helena percebe que nunca tinha visto chuva na vida. Ela sai devagar, sente as gotas caindo no rosto e simplesmente se entrega ao momento. Depois de passar 20 anos presa dentro de uma caixa metálica, aquela sensação parece quase sobrenatural. É facilmente uma das cenas mais bonitas e melancólicas do filme. No dia seguinte, Alex volta para a psiquiatra e finalmente admite que tirou Helena da instalação. A médica fica impressionada com a coragem dele. Até então, os dois só tinham se falado através de telas, mas dessa vez ela se aproxima pessoalmente e entrega o próprio cartão, dizendo que, se algum dia ele realmente precisar de ajuda, pode ligar diretamente para ela. Naquele momento, ela entende que Alex deixou de ser apenas um paciente. Agora ele também virou alvo. Mais tarde, Alex volta para casa e encontra Helena parada na sala de controle do apartamento, bem na frente das telas que monitoram todos os Orbiters. Alex para na frente das telas e conta com a paciência de quem já viu de tudo que dali mesmo, de uma sala cheia de monitores comuns, ele passava os dias vigiando 9 pessoas sem noção, além da Helena. Cada uma delas, inocente como um bebê, acreditava estar comandando uma nave rumo ao desconhecido. Na real, elas serviam de cobaia para um estudo sobre como o ser humano reage quando fica totalmente isolado. O tal do Orbiter era um verdadeiro Big Brother espacial, cheio de olhos eletrônicos por todos os lados, mas com um mínimo de decência. Banheiros e quartos ficavam de fora do circuito de vigilância. Helena ouve aquilo e o choque é tão grande que ela já começa a se preocupar com o óbvio. Se ninguém está assistindo ao vivo agora, os caras lá do controle vão perceber que ela sumiu. Sem sustos, Alex explica, com a calma de quem já engoliu muito sapo nessa vida, que bolou um plano infalível. Colocou as gravações antigas em modo repetição, tipo um vídeo no loop eterno, e sobrepôs ao sinal ao vivo. Para quem olha de fora, Helena continua lá, varrendo o chão ou fazendo yoga. O robô que ele deixou para trás ainda entra na dança, imitando os movimentos dela, feito um sócia de metal. Só que a pior notícia ainda estava guardada para o final. Alex revela o verdadeiro esquema. Ninguém jamais sairia daquele lugar. O plano dos cientistas era digno de filme de vilão.
Depois de 20 anos de simulação, eles iriam anunciar um suposto problema de navegação. Diriam que a nave saiu da rota e que a viagem precisaria de mais 20 anos para chegar ao tal do planeta celestial. E só aí, depois de 4 décadas de enganação, os Orbiters seriam lançados de verdade para o espaço com os ocupantes dentro, para sempre. Os coitados viveriam e morreriam dentro da maior farsa científica já criada, todos anônimos, com a vida inteira consumida pelo tal do bem maior. Helena empalidece na hora. A ficha cai devagar. Ela gastou 20 anos dentro de uma cela tecnológica de mentira. Alex, visivelmente arrependido, solta baixinho que pelo menos atirou dali. E completa, sem convicção, que tudo aquilo sempre foi pelo bem da humanidade. Helena não responde com palavras, mas o olhar dela já entrega o recado. A confiança foi para o espaço, dessa vez, sem volta. Para aliviar a tensão e mostrar como é o mundo real, Alex resolve levar Helena para uma boate. Apresenta os amigos como se ela fosse uma prima esquecida do interior, daquelas que ninguém lembrava direito. Os colegas até estranham, mas Alex desvia o assunto com um sorriso amarelo de quem não faz ideia do que está fazendo ali. Nos dias seguintes, Alex começa a reparar em umas manchas esquisitas no corpo dela. Preocupado, marca uma consulta com um amigo médico chamado Xiao. Depois de examinar a moça, o doutor fica intrigado. A pele dela é extremamente sensível. Parecia que nunca tinha pegado um raio de sol na vida. Desconfiado, o médico aperta o amigo e Alex não tem saída a não ser despejar toda a verdade sobre o experimento e o resgate improvisado. Voltam para casa em silêncio, cada um com seus próprios fantasmas. No dia seguinte, Alex sai para resolver umas pendências. Helena fica sozinha. A curiosidade, aquela velha conhecida, fala mais alto. Ela vasculha o escritório e encontra uma pasta com os dossiês completos de cada Orbiter. O dela está lá. É só abrir. O mundo desaba. Helena descobre que não é uma humana comum, mas sim um clone. Uma cópia fabricada a partir de material genético de pessoas que já tinham falecido há muitas gerações. Devastada, ela ainda encontra no mesmo arquivo o endereço dos tais pais, que na verdade são os doadores de DNA, e também os cientistas responsáveis pelo experimento. Sem pensar 2 vezes, sai escondida. Quando Alex volta, encontra a casa vazia e, ao ver a pasta aberta, entende que a bomba estourou. Helena chega na casa do casal. A fúria é tanta que ela praticamente cospe fogo pelas palavras ao perguntar por que foi abandonada lá dentro. A mãe tenta acalmar os ânimos, dizendo que mesmo ela, sendo uma criança especial, foi gerada com genes humanos e que a carregou no ventre por 9 meses como qualquer outra mãe, portanto, era sua mãe de verdade. Helena até quer acreditar, mas o pai já está ao telefone chamando as autoridades. Ele agarra Helena e a prende contra uma grade, justificando que o projeto é mais importante do que qualquer sentimento pessoal. Nesse momento, Helena percebe que Alex tinha razão em tudo. Porém, para surpresa geral, a mãe não compactua com a traição. Num movimento rápido, ela acerta o marido pelas costas, deixando-o desacordado, e manda a filha fugir sem olhar para trás. Helena corre. A mãe fica ali, ofegante, vendo a filha clone, a filha que nunca deveria ter sido tratada como cobaia, sumir no horizonte. O cerco se fechou. As autoridades, em pânico, já que o segredo do projeto Orbiter estava ameaçado, decidiram que a única solução seria eliminar Helena. A lógica deles era simples e cruel. Nenhuma testemunha, nenhum problema. Quando Alex soube que estavam sendo caçados, percebeu que o único lugar seguro seria o consultório da psiquiatra, Sylvia. A boa doutora, que até então só conhecia Alex por videochamadas, topou na hora ajudar o casal. Mas a trégua não durou muito. Os homens de Hugo, um dos cabeças do projeto, começaram a revirar a casa de todos os amigos e conhecidos. O endereço de Sylvia estava na mira, e logo os soldados estavam na porta dela. O clima pesou, a tensão tomou conta. Com os nervos à flor da pele, a psiquiatra não conseguiu disfarçar o medo, entregando que estava escondendo alguém. Alex e Helena, que estavam atrás de uma biombo na sala, viram tudo pela fresta.
Quando a médica se recusou a dizer onde eles estavam, os militares foram diretos e brutais. O estampido ecoou no recinto e, pela primeira vez em seus 20 anos de vida, Helena testemunhou uma vida sendo tirada. O grito sufocado que escapou entregou a posição deles, e a única saída foi disparar pelas escadas e telhados numa corrida desesperada. Helena, com a perna machucada, mancava, mas não desistia. Em um momento de lucidez, ela entendeu que a situação não tinha saída. Eles seriam encontrados mais cedo ou mais tarde. A decisão dela foi duríssima: se entregar para que Alex tivesse uma chance de escapar. Sozinho, o engenheiro seguiu para uma boate abandonada, onde reencontrou seu amigo médico, Xiao. O pobre coitado estava todo arrebentado. Os homens do projeto o haviam espancado por investigar o caso de Helena. Xiao revelou então um novo e devastador capítulo da história. O corpo de Helena, por ter passado 2 décadas em isolamento, era incapaz de sobreviver na atmosfera da Terra. Ela era frágil demais, e sua única chance seria retornar para a simulação espacial que a aprisionara. Com o coração em frangalhos, mas a mente funcionando a mil, Alex teve um estalo. Se Helena precisava da nave e o projeto queria manter o segredo, talvez houvesse um acordo possível. Ele correu para a central de comando e, antes que os capangas executassem Helena, apresentou a ideia ao chefe. A armação perfeita estava na manga dele. Ele disse a Hugo que havia novidades. Helena estava grávida de 6 semanas e ele era o pai. Como ela não sobreviveria ali fora, a solução lógica era voltar para o Orbiter. A barganha era justa. Eles viveriam dentro da nave, criariam o filho por lá e, quando chegasse a hora, seriam lançados para o espaço, exatamente como planejado. O segredo estaria guardado, a ciência teria um laboratório vivo e raro para estudar uma gestação e criação em ambiente simulado. Hugo, representando a direção chefiada por Catherine, aceitou. A vida de Helena foi poupada e o casal foi mandado de volta para a prisão metálica, mas desta vez com a missão de formar uma família. 2 décadas se passaram em um piscar de olhos. Hugo, agora um velho de cabelos brancos, aguardava ansioso do lado de fora do Orbiter 9. A porta se abriu e de lá saiu uma garota jovem, com os olhos brilhando de curiosidade, a filha de Helena e Alex. Ao ouvir o estrondo ensurdecedor dos motores, ela ergueu o olhar para o céu. A nave, enfim, levantava voo, rumo ao planeta celestial. O experimento, que começou como uma mentira, havia sido um sucesso retumbante. Todos os outros simuladores seguiriam o mesmo caminho, levando a humanidade para um novo lar. O que fica é aquela pergunta incômoda: será que a gente realmente escolhe viver? Ou só aceita o que colocaram pra gente? No fim, liberdade não é sobre escapar de uma gaiola. É sobre decidir o que fazer com ela depois que você sai. Se gostou desse resumo, compartilha com alguém que também curte uma ficção científica de tirar o fôlego. Você também pode assistir ao vídeo que está aparecendo na tela, garanto que vai gostar. Nos vemos lá.